Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o tema é bastante complexo, né? Realmente tem muitas coisas para falar sobre o assunto, mas eu separei aqui alguns tópicos, algumas coisinhas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que de repente pode ajudar, pode trazer insight e também informação. Espero muito que vocês gostem, então vamos pro vídeo. Bom, pra quem não sabe, eu tenho muitos medos e eu tenho quase certeza que você também tem. Mas a questão é, como que a gente pode lidar com isso da melhor forma? O que a gente pode aprender com o medo, sabe? Como que a gente pode viver com ele de forma mais saudável, de forma mais produtiva? Eu espero poder te ajudar com esse vídeo, então já se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu e já manda para alguém que acha que vai curtir o tema. Comecei a aprender mais sobre o medo quando eu percebi duas coisas bem importantes. Uma é que o medo, ele faz parte da nossa mente, do nosso ego. E para quem não sabe, essas duas coisinhas não são quem nós realmente somos. Já vou falar sobre isso. Mas, já que ele faz parte do ego e da mente, se eu quiser eliminar o medo, é como se eu estivesse eliminando a minha mente. E isso não é possível, na minha percepção, no plano em que a gente vive físico aqui na Terra. E a outra coisa que eu percebi é que o medo, ele começa a ser realmente ruim, já que afinal de contas não temos como nos livrar completamente dele, quando ele começa a limitar, quando ele começa a nos prender de alguma forma. E essa limitação ela pode ser consciente ou inconsciente. Então, vejam como o autoconhecimento ele vai ser muito importante nesse processo também. Eu gostaria de definir o medo, antes de mais nada, com um trechinho do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro que eu já recomendei bastante vezes aqui no canal para vocês, que eu acho que foi a melhor definição, assim, a melhor percepção que eu já encontrei sobre medo e que foi o livro e esse trecho que mais me trouxeram insights em relação ao assunto. Essa parte aqui tem o título A Origem do Medo e começa com uma pergunta que alguém fez para Eckhart Tolle, que eu vou ler aqui para vocês. A pergunta é a seguinte: você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. A resposta do Eckhart Tolle: a razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário, basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado, mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo de que estamos tratando aqui. Então vejam que tem uma diferença entre o medo psicológico, que é o que eu também estou falando aqui, e o medo instintivo, que eu acho que é o que eu quis me referir quando eu disse que não tem muito bem como a gente se livrar do medo. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia, e caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será sempre a nossa companhia constante. Podemos lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Bom, como vocês podem perceber, é um livro bastante profundo. Para algumas pessoas isso vai fazer sentido e para outras não. E tá tudo bem, mas isso é o que faz sentido para mim, por isso eu tô vindo aqui compartilhar com vocês. E como diz o Eckhart Tolle no livro, a gente não deixa de colocar a mão no fogo porque a gente tem medo de se queimar. A gente não coloca a mão no fogo porque a gente sabe que vai se queimar. É exatamente isso de racionalizar, colocar a tua inteligência e teu bom senso na frente dessa sensação, desse sentimento que é o medo. E é muito engraçado porque tem muita gente que acha que a gente precisa sentir medo para que a gente tenha determinados cuidados na nossa vida, justamente para que a gente evite de repente colocar a mão no fogo ou coisas do gênero. E para mim isso não faz sentido, né? Realmente racionalizar a situação, você ter conhecimento, você ter essa consciência e o bom senso faz com que você já tenha cuidado. Até porque se a gente se envolve muito no medo, se a gente cria o pânico, a gente não consegue nem agir. Quem já sentiu pânico, quem já teve um ataque de pânico ou sentiu muito medo em alguma situação, sabe como é que é. A gente não age, a gente fica paralisado.
Então é por isso que tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que a gente precisa ter medo das coisas para que a gente se cuide de alguma forma, né? Eu não acho que é bem assim. Complementando ainda o livro do Eckhart Tolle, aquele trecho em que ele cita a questão do medo instintivo. Esse medo é de quando algo realmente está acontecendo no aqui e agora. No medo instintivo que ele cita no livro, você tem a possibilidade de ação, né? Você pode fazer alguma coisa e é uma reação biológica do teu corpo em relação à situação de perigo que a tua mente interpretou. Agora, quando você tá com esse medo psicológico constante, que é o que a maioria de nós acabamos vivendo, é simplesmente viver na ilusão do futuro, na ilusão do tempo, porque geralmente não tem nada acontecendo, mas a gente ainda tá alimentando o sentimento, as possibilidades, ainda tá viajando na cabeça, e isso é que não faz bem, isso que se torna desnecessário no fim das contas. E aqui a gente consegue chegar num outro ponto em relação ao medo, que é a questão do conhecimento. Eu percebi demais que quanto mais informação você tem, mais conhecimento você tem e até experiência, mais você consegue ir se livrando do medo. Porque, na verdade, o medo ele vem de algo que é novo, de algo desconhecido. E conforme você vai tendo informação, você vai vendo que aquele sentimento ele já não tá mais acontecendo. Atualmente ela já se sente mais segura. Eu tenho um exemplo bem legal para dar para vocês, que eu consegui ter bastante percepção disso, que foi assistindo aquela série da Netflix, Dark. E eu lembro que no início dos episódios, eu e os próprios personagens também, tínhamos muito medo da caverna que aparecia na série. Porque não demonstrava nada que tinha lá dentro, era só um escuro e a caverna, e eu ficava mega assustada e nervosa vendo aqueles adolescentes entrando na caverna. Eu não sabia se tinha algum bicho, se tinha alguma outra coisa, não tinha quase nenhuma informação sobre a série também. Então aquilo me deixava com medo, assim como também deixava os adolescentes que entravam lá com medo também. Porque nenhum de nós tínhamos informação, a gente não sabia o que tinha lá dentro. Podia ter milhares de coisas, poderia ser um bicho, poderia ser alguém, poderia ser... tem N possibilidades, né? E aí eu fui percebendo conforme os episódios foram passando, tanto eu quanto os personagens, que não precisava mais ter medo daquele lugar. Porque eles já tinham entrado e saído tantas vezes daquela caverna, todas as temporadas, em todos os episódios, que não tinha mais nenhuma novidade ali dentro. Cada personagem diferente que entrava na caverna... Eu não sei se tô dando spoiler, eu espero que não. Eu não tenho nenhuma noção do que é um spoiler, mas tudo bem. E conforme os personagens iam entrando e saindo daquela caverna várias vezes, realmente esse medo ele foi desaparecendo. Porque eu já sabia tudo que tinha lá, os próprios personagens também já sabiam o que tinha naquela caverna, e aquilo já não assustava. E era muito engraçado como no início causava um medo muito grande. O medo ele desaparece quando a gente tem informação, conhecimento, racionalidade e, acima de tudo, presença. Perceba nas situações da tua vida essa analogia da caverna da série. Em que momentos que você estava super apavorado com alguma coisa e de repente tu obteve uma informação, ou até você teve a experiência de passar por aquilo mesmo com medo e percebeu o quanto era desnecessário ter sentido tudo aquilo antes. Ou então em algum outro momento que você estava sentindo muito medo, e aí você conseguiu respirar fundo, olhar ao redor e ver que nada estava acontecendo. É exatamente esse o caminho. E eu poderia falar mais milhões de coisas sobre o medo, e eu até recomendo que você pesquise mais sobre. É importante dizer aqui que tem vários pontos de vista, né, vários estudos em relação a esse sentimento, desde o ponto de vista filosófico, que questiona e traz outras visões, ponto de vista biológico, que fala o que acontece no nosso corpo quando a gente sente medo, do ponto de vista evolutivo, porque para quem não sabe, o medo existe desde que o ser humano existe, só que com causas um pouquinho diferentes há milhões de anos do que é hoje em dia. Antigamente era um medo do tipo, será que eu vou ser morto, comido por algum animal? E hoje em dia é como, será que alguém vai curtir minha foto se eu postar? É muito doido, mas é o ser humano. Melhor dizendo, é a mente do ser humano e não ele como espécie em si. Complementando o que eu falei no início, o medo ele vem do ego, da mente. E aí nós temos sempre duas opções. Ou a gente vive no medo, ou seja, no ego, ou a gente vive no amor, que é consciência, quem você realmente é, presença. Quando vivemos no amor, vivemos com coragem. Ao contrário do que muitos pensam, coragem é agir com o coração.
Quando eu li isso a primeira vez, nada nunca tinha feito tanto sentido na minha vida. Ou vivemos inseguros, sem experiência, céticos, ansiosos no futuro, ou seja, na ilusão que a mente cria do tempo, ou vivemos na alegria, na confiança, na experiência, sendo elas boas ou ruins. Mas e daí que se elas forem ruins, quem realmente se importa com isso? A gente quer passar a vida inteira deixando de tentar fazer coisas só porque existe uma possibilidade de não ser tão bom assim? Ou a gente vai lá e vai viver e vai ver como é que vai ser e, sabe, vai ter uma história? Eu não digo nem história pra contar, porque eu acho que isso daí é um pouquinho do ego também, de ter status. Mas assim, você ter a tua experiência de vida, sabe? Chegar perto do momento em que tu for morrer e pensar... Puxa, eu vivi muito, eu tive várias experiências, eu tentei tudo que eu podia pra ter uma vida melhor e gostosa de viver. Muitas vezes a gente vive no medo do que os outros vão pensar e esse medo não podia deixar de falar aqui porque ele é muito comum entre a maioria das pessoas, para não dizer todas, que limita muito. E o problema desse medo é que ele é muito inconsciente. Geralmente a gente coloca as causas em outras coisas. Como, por exemplo, teve uma época que eu fiquei até bastante sumida aqui do YouTube porque eu tava com medo de postar os meus vídeos, porque eu tinha medo de errar. Eu tinha medo de errar na luz, no ângulo, na qualidade, seja lá o que fosse. Então eu não fazia os meus vídeos. Só que depois eu percebi que esse medo não era bem de errar, sabe? Pensem comigo, né? Se eu errar num vídeo, eu posso regravar, eu posso editar, posso fazer milhões de coisas nele para que ele fique certo, não é mesmo? Pois então eu percebi que na verdade o que eu tinha era medo do que as outras pessoas iam pensar sobre aquilo que eu estava falando, afinal de contas. E vejam, eu poderia ter ficado sem gravar vídeo por muito tempo. Poderia nunca mais ter voltado para o YouTube ou para alguma outra rede social, que nem eu uso o Instagram hoje em dia. Ele realmente é um medo bastante limitante e, como eu disse, inconsciente. Então reflita se de repente você não vive com esse medo e está colocando as causas em outros lugares que não são bem aqueles. Viver no amor ao invés de viver no medo é uma escolha diária de cada momento da nossa vida. É um treino, então fale sobre teus medos, traga consciência, busque informação, mas não deixe ele te prender. Nem sempre as coisas são tão assustadoras assim. Na nossa mente, geralmente elas são bem mais catastróficas do que realmente é na vida real, caso aconteça. A mente sempre vai aumentar a situação, lembre-se disso. Busque se conectar mais com quem você realmente é, que é o amor. Lembre-se, coragem é agir com o coração. É agir com a sua verdadeira essência, com quem você realmente é. Então esteja presente e perceba como muitas vezes a gente sofre por antecipação, a gente se preocupa totalmente sem necessidade. A gente precisa deixar com que as coisas sejam como elas são. E como eu disse, isso é um treino, é um exercício. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo, te trazido algum insight, mais alguma novidade sobre o medo. E conta aqui nos comentários pra mim como que você lida com esse sentimento, como que tá sendo isso pra você. Não deixa de mandar pra aquela pessoa que você sabe que tem medo de tudo, vai que esse vídeo pode ajudar ela também. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo e me sigam lá no Instagram que eu tô sempre por lá postando coisinhas pra vocês, insights também. Então é isso, pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.